Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos ver medidas de volume, página 133 do módulo 4, tá? Antes de tudo, o que é volume? Volume é uma medida do espaço ocupado por um corpo, tá? Então, tudo que ocupa um espaço, aquele espaço ali, aquela medida daquele espaço é o volume, tá bom? Então, a quantidade de água dentro de um copo, quantidade de suco dentro de uma jarra, quantidade de livros dentro de uma caixa, todo esse espaço se chama volume, tá bom? Agora a gente vai começar a ver o exemplo do livro, que é o seguinte: Hugo trabalha em uma farmácia e precisa organizar em uma prateleira caixa de um mesmo remédio. Ele resolveu empilhá-las em 4 camadas, contendo 12 caixas cada uma. Então, ele está organizando uma caixa de remédios e ele colocou 4 camadas e cada camada dessa tem 12 caixinhas de remédio. Aí mostra o desenho, né, das caixinhas empilhadas e o Hugo ajeitando. Aí tá assim: qual é o espaço ocupado por essa pilha de caixas na prateleira? No caso é o volume, tá? Que é o que a gente vai aprender a calcular hoje. Para responder essa pergunta, precisamos calcular o volume dessa pilha de caixas, considerando cada caixa de remédio como unidade de medida de volume. Vamos determinar quantas caixas há nessa pilha. Aí, primeiro passo, calculamos a quantidade de caixas que há em cada camada. 3 vezes 4 é 12. Então, é a quantidade de caixas, tá? Em cada camada. Como a pilha é composta por 4 camadas, fazemos 12 vezes 4. No caso, 12 caixas vezes 4 camadas. Então, há 48 caixas de remédios no total. Aí embaixo está assim: portanto, o espaço ocupado por essa pilha de caixas, ou seja, seu volume é igual a 48 caixas desse remédio, que foi o que eu disse. Aí, nessa parte amarela, mostra a definição de volume, que é a medida do espaço ocupado por um corpo, tá? Aí embaixo mostra o volume do paralelepípedo. Estudamos anteriormente os paralelepípedos. Veja a seguir alguns exemplos dessa figura geométrica espacial. Aí mostra vários tipos de paralelepípedo, né? Um retângulo, esse mais retangular que parece um tijolo, um cubo e como se fosse um tijolo em pé, tá? Lá na página 134, ele tem um exemplo do cálculo do volume. Ele mostra aí um paralelepípedo e como que a gente vai calcular isso. Cada quadradinho desse representa uma unidade, tá? Então, a gente vai calcular quantos quadradinhos tem na parte da frente, que é o comprimento, quantos quadradinhos tem na lateral, que é a nossa profundidade, e quanto, que é a profundidade ou a largura, tá? E quantos quadradinhos tem na altura, tá bom? Que é a parte em pé da lateral, ok? Na parte da frente, nós temos 5 quadradinhos, certo? Então, vou fazer 5 vezes a largura, que é 2, que é o da lateral, mais a altura, que é 3. Então, o volume, ele é calculado dessa seguinte forma: comprimento vezes largura vezes altura, tá bom? Então, aí ele fez a multiplicação. 5 vezes 2, que é a quantidade de cubinhos por camada, né? São 3 camadas. São 2 cubinhos em cada 5 quadradinhos. E a quantidade de camadas, que são 3. Então, é 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Então, o volume desse paralelepípedo aí é 30, tá bom? É só isso, galera. Matéria bem tranquila, é só multiplicação e a avaliação da quantidade de quadradinhos. Então, se você tiver uma percepção boa sobre essas figuras, né, que são praticamente em 3D, geométricas, você vai conseguir fazer o cálculo bem fácil, tá? Hoje nós temos 2 aulas, então as atividades vão ser da primeira aula, página 134, 135, e na segunda aula, o que eu estudei, que é a página 136 e 137. Surgindo dúvidas, vocês podem mandar mensagem
Lembrando que a gente tem uma pausa na hora do recreio, tá? É isso, galera. Tenham um bom dia, boa aula.